Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Dessa vez eu vou responder aqui algumas perguntas de forma rápida, tá? Porque são perguntas mais simples, então eu vou ser mais direto. Mas pode ser curioso para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos verificar essas perguntas aqui. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo e roda a vinheta. Eu vou responder aqui 3 perguntas, né? De forma rápida. Um perfil chamado Thread Reformed 900, né? Foi mal pelo inglês ceboso. Ele assistiu o vídeo, né, uma carta de que deveria a sua esposa, tudo. Ele fala assim, pastor, o que o senhor pensa sobre times de futebol que possuem o diabo como mascote? Como, por exemplo, Manchester United, né? Milan, Independiente, eu acho que é assim, e etc. Então, vamos lá, irmão do perfil Thread aí, Reforma. Então, eu não sou fã. Veja, eu gosto de futebol. Eu acho o futebol um esporte muito bonito. Mas eu não sou fã de time, né? Eu acho. Um dia fui, mas hoje eu não sou mais porque o futebol virou pra mim, em relação aos clubes, né? Virou política, é só isso. Não é só política, então isso é chato pra caramba. Mas o esporte em si é muito bonito. Não nego. Agora, vamos lá, né? Eu não entendo muito bem esse contexto aí que o irmão tá falando, né? Mas se de fato, tá? Se, ok? Se. Falo como um leigo no assunto de mascote de time de futebol. Mas se, não é, os times de futebol fazem apologia ao diabo de verdade, né? Então, obviamente, isso é algo que eu não ia usar uma camisa, né, que faz apologia ao diabo. Não iria usar uma camisa, né? É claro que essa questão do diabo, né, tem toda uma questão de cultura, né? É a cultura, é o pensamento da cultura hoje. O pessoal não se refere, não pensa no diabo, no Satanás, né? No inimigo do povo de Deus, no inimigo de Deus, que nós vemos na Bíblia. Né? É mais uma questão de expressões culturais. Mesmo assim, eu não usaria. Né? Eu acho que isso não é cabível. Um cristão não deve ficar exaltando, fazendo propaganda para algo que, né, mesmo quando você pensa, mas é uma coisa cultural boba. Mas eu prefiro não. Né? Eu acho que isso. Eu sei separar as coisas, mas isso geraria muitos problemas que eu prefiro evitar. Né? Então, eu não acho que é legal, não. Né? Embora. Né? Eu não vou ficar procurando saber que camisa a pessoa usa. Isso aí pouco me importa, né? Pouco me importa. Mas eu não, se o assunto é esse, se de fato houver uma apologia ao diabo, né, como mascote, eu não usaria. Eu acho isso ridículo, na verdade. Muito ridículo. Entendeu? É isso. É isso. A outra pergunta é do Rodrigo Braga. Rodrigo Braga de Holanda. Nome interessante, Rodrigo. Ele perguntou bem assim: existe pentecostal reformado? Existe. Existe pentecostal reformado. Tanto quanto existe um homem que nasceu no corpo de uma mulher. Entenda. Esse negócio de pentecostal reformado, né? Isso reformado, aquilo reformado. Isso aí, o nome disso, para mim, é um nome que é um termo que cabe muito bem para o nosso contexto, né? Isso é identitarismo teológico, tá? Identitarismo teológico. Para mim, eu acho que essa é uma boa definição. Porque, de fato, não existe esse negócio de pentecostal reformado, né? O pentecostalismo é algo oposto, é uma vertente religiosa dentro do cristianismo, heterodoxa, que é absolutamente oposta à doutrina reformada, à tradição reformada, ao entendimento reformado. Essas coisas não casam, né? Mas pastor, mas eu fui ali numa cidade visitando e eu vi lá a igrejinha, igreja pentecostal reformada. Certo, as pessoas elas têm o direito de colocar o nome que elas quiserem, né? Não há nada no Estado que impeça isso. Agora,
porque o Estado sanciona ou permite que as pessoas sejam criativas nos nomes de suas denominações que elas começaram, isso não quer dizer que eu tenha que respeitar. Eu respeito a liberdade de, mas não respeito a liberdade, digamos assim, de você mesclar essas coisas, né? De você criar um mix de pentecostalismo e fé reformada. Nada a ver uma coisa com a outra, tá? São excludentes. Nada a ver uma coisa com a outra. Então não dá. Eu sou um defensor de que reformado é reformado. E ponto. E quando eu digo que reformado é reformado, eu me refiro ao sentido histórico onde o termo foi cunhado. Sentido histórico, identidade confessional, sistema de governo. Nós sabemos historicamente o que é uma igreja reformada. Então, toda tentativa de mesclar uma coisa com a outra, para mim, não faz o menor sentido. Há pessoas que, né, acham normal essa mistureba, o que é comum aqui no nosso contexto brasileiro, né? Mas para mim isso é identitarismo. Então, eu não fico fazendo proselitismo. Eu não acho que todo mundo tem que ser reformado, né? Eu penso que as pessoas elas devem realmente se identificarem com uma tradição cristã por convicção, né? Como é o meu caso. Eu sou reformado convicto, né? Não sou porque é moda, porque é da hora, bicho, eu sou reformado, pô, já ouviu falar de Calvino, eu tô nem aí pra isso. tô nem aí pra isso. Sou um reformado por convicção, tá? Não sou que nem esses caras. Tá pensando o quê, meu amigo? Aqui, eu sou calvinista, velho. Entendeu? Ó, intelectualidade, pô, reforma protestante, reformador de Genebra, pô, ó, 5 pontos. Eu não tô nem aí pra isso. Isso é pra mim é bobagem. Isso é balela, é tolice. É por convicção mesmo, não por status. E por conta disso, né, eu realmente prefiro, porque para mim isso é coerente, né, respeitar as tradições como elas são e não ficar tentando inventar coisa nova com mesclas, não é, de tradições cristãs, tá? Então, seria a mesma coisa de falar assim, ó, nós temos uma igreja aqui que ela é reformada luterana. Aí isso é, por favor, velho, não. Se é para ser luterano, seja luterano de verdade. Se é para ser reformado, seja reformado de verdade. Né? Porque essa forção de barra não dá. Então, o negócio de pentecostal reformado, irmão, não esquece, isso não existe não, tá? Se você ver uma igreja, uma denominação, no caso, né, com a plaquinha Igreja Pentecostal Reformada, tem aquela mesma atitude que o Julius, não seria todo mundo deu Cris, quando ele compra alguma coisa do perigo que é falsificada. Ele acha que vai funcionar e quando ele vai ver, droga, perigo. É isso, tá? É isso. A última pergunta, a pergunta do perfil @musicfaith, né? José Dias Moraes, muito obrigado por sua pergunta. Um vídeo que eu já tenho um tempo que eu fiz, né? Pentecostalismo e heresia. Ele fala assim: o que uma instituição precisa para o Senhor crer que é uma heresia, ou que é uma seita, né? Então, só para o irmãozinho entender, quando eu penso em seita, eu estou sempre pensando em seita, né, como grupos sectários que surgem dentro do contexto cristão. Tudo que é fora do cristianismo é outra religião, literalmente falando. Não é que não seja uma seita, não seja uma outra religião, tá? Essencialmente é outra religião. Então, por exemplo, quando eu olho para o pentecostalismo, essencialmente para mim o pentecostalismo não é cristão, é uma outra religião. Mas externamente, não no que diz respeito àquilo que é mais perceptível, não é, pela questão do surgimento, de onde surgiu o contexto, então eu vou dizer é uma seita cristã, né? Então, como várias outras que surgiram. Isso até na época dos grandes concílios, né? Do início, quarto século e tudo mais, nos concílios ecumênicos, havia seitas cristãs. Não é? Na época da Reforma surgiram também seitas cristãs. A Anabatista era uma seita cristã. Não é? Os Quakers eram uma seita cristã. Então eu estou me referindo, quando eu penso em seita, eu me refiro a instituições que iniciam rompendo com igrejas históricas, não é? Ou seja, são movimentos heterodoxos dentro do cristianismo. Entendeu? É nesse sentido aí, tá? É por isso, né, que a gente pode analisar de duas maneiras. Há pessoas que entendem o catolicismo romano como sendo uma seita.
pela origem da igreja que estava em Roma, que é, né, a gente vê isso na Bíblia, a carta aos romanos eram cristãos romanos, uma igreja que estava em Roma. Ah, então, eu tenho uma dificuldade de entender o catolicismo romano como sendo uma seita como as outras. Pode até ser chamado de seita, né? Porque a gente pode pensar em o catolicismo romano surgiu em tal lugar, rompendo, em tal época, rompendo com a cristandade, com a ortodoxia, etc. É isso, o que não deixa de ser verdade, né? Mas eu levo em consideração o fato de que, mesmo hoje, sendo uma instituição absolutamente desviada do evangelho, né, esse desvio aconteceu de maneira gradativa, não foi do dia para a noite. Né? Não foi tipo assim, ó, pessoal, a partir de hoje, ah, não Cristo, Cristo não é o único, agora é Maria. Não, essas coisas, elas foram chegando e os cristãos genuínos que ficaram ali muito tempo, né, foram batalhando, mas nem sempre prevaleciam. E muitos erraram também. Então, de pouquinho em pouquinho, essa instituição histórica foi se desviando até chegar ao nível do século XVI, onde estava realmente totalmente afastada da verdade. Como é hoje que nós vemos, né? Então, é nesse sentido, entendeu? Então, eu considero como seita sim, tá? Esses movimentos, né? Que são heterodoxos, só que para mim são seitas dentro do contexto cristão. Por isso que às vezes, algumas vezes que eu não fiz vídeo, eu não falei, não tratei como seita, porque as pessoas geralmente entendem seita como sendo algo que não é de forma nenhuma cristão. E não é essa a realidade, né? Uma coisa que não é de forma nenhuma cristão é outra religião de maneira total. Não é o caso de movimentos heterodoxos que surgiram do cristianismo. Ainda é algo do meio do cristianismo. Então eu conto como cristandade, porém desviada. Né? Então quando eu olho para as tradições, todas elas, e denominações que vêm depois da reforma, né? Das igrejas da reforma, eu vejo tudo isso como sendo cristandade. Só que no meio de toda essa cristandade, você tem camadas, e há camadas onde você vê claramente que são grupos sectários, grupos heréticos, são seitas que nasceram dentro do cristianismo. Por isso, essa forma. Mas para ficar mais claro, né? Até para ficar mais claro do que esse vídeo aí. Né? Então, esse vídeo aí que eu fiz, Pentecostais e Heresia, né? Eu fui bem mais leve, digamos assim, na minha fala, mas para ficar mais claro do que isso, eu vou dizer para o irmão diretamente. Né? Sim, eu considero esses grupos como seitas, porém, como seitas cristãs. Tá bom? Então, especialmente, eu considero como seita porque essas denominações de agora, né, pentecostais, etc., elas, elas não são ligadas de verdade por doutrina às igrejas da Reforma. Né? Sinceramente, não há nenhuma apostolicidade nessas igrejas. E lembrando, né, eu falo apostolicidade, né, não com o entendimento papista, né? Porque os papistas, eles são donos de tudo, né? Eles marcam território que nem bicho mijando nos lugares, porque tudo é deles. Eu nunca vi um negócio, tudo é deles, tudo é deles. Eles não conseguem fazer essa distinção, né? Do que é de Cristo, do que é da igreja de fato, para a instituição deles, né? Como cristão reformado, eu jamais vou dizer que a igreja reformada é a igreja de Cristo, mas apenas uma expressão da mesma. Tá? A igreja congrega, a igreja segue a Cristo, a igreja está congregando em torno, guiada pela palavra de Deus, não é? Debaixo do cabeça que é Cristo. E isso não tem a ver com a instituição em si. Né? Então, eu não entendo de apostolicidade com esse entendimento. Como eles, né, como os papistas, que acham que eles são apostólicos por conta de sucessão. Isso é balela, é forçação de barra histórica que eles inventam mesmo. Não tem fundamentação nenhuma. Tem até um bobão que falou umas coisas aí que é até cansativo, eu nem fico respondendo. Né? É como se fosse um doido falando, eu não vou dar atenção para doido, essa é a realidade. Aí veja, essa questão, por exemplo, da apostolicidade, que se observando o evangelicalismo, né, são coisas divorciadas. Porque as doutrinas que essas pessoas professam não são doutrinas apostólicas. Mas eles creem na Trindade. Será? Perguntem, né? Porque você falar o termo não significa dizer que você crê realmente, não é, no conteúdo. Você só aprendeu a repetir isso como normal, mas nunca houve reflexão. Eu digo isso por quê? Porque eu tenho um contato com pessoas de outras denominações
E às vezes cara, sabe? Eu ouço absurdos, né? Tipo, entendeu? Os caras não têm formulado bem na mente deles essa questão da Trindade. Né? Ou seja, eles pensam de uma maneira heterodoxa, mas usam o mesmo termo. E é tudo isso, tá? Então, basicamente é isso, irmão, viu? Então, respondi a 3 perguntas que irmãos fizeram aí, certo? E qualquer coisa, só comentar mais, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ô, tô começando o vídeo de novo? Não, tem que agradecer e terminar. Então, até o próximo vídeo. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, né, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.